Olha, quando eu era pastor do Tabernáculo da Fé, eu fui para Sergipe em 98. Só saí de lá em 2018. 20 anos em Sergipe. Eu não sei se foi no ano 2000 ou 1999, eu assumi um tabernáculo lá inacabado, um templo, e eu tentei terminar ele, cobri, botei cerâmica, fui terminando. Fui fazendo as coisas, depois o dono lá desse imóvel, que tinha ido no cartório e passado para o meu nome, eu me tornei o proprietário, com assinatura e reconhecimento de firma, um contrato de compra e venda. Ele botou um valor lá que eu não paguei. Mas disse que eu paguei X, né? Mas ele me deu o contrato que ele queria que eu cuidasse daquilo, né? Me tornei o dono daquilo. Depois, quando ele soube dos escândalos do pastor Joaquim Gonçalves aqui de Goiânia, ele me abandonou e levou todo mundo. Só ficou, naquele tempo lá, uma irmã do tabernáculo comigo, né? O resto ele levou todo mundo. Depois ele foi na prefeitura da Barra dos Coqueiros, em Aracaju, e pediu um favor ao vice-prefeito, que era advogado, e aí eu recebi um processo de reintegração de posse. Conversei com um advogado, mas não contratei. Ele disse, vamos ganhar na primeira audiência porque ele reconheceu firme, ele e a mulher dele, e tornou você o proprietário. Eu disse, doutor Lima, mas eu não quero ganhar, eu quero perder, eu quero me livrar desse imóvel. Né? Eu não pego causa para perder, eu só pego para ganhar. Aí ele me fez entrar em contato com o advogado, eu fui lá, entreguei a chave, o documento do imóvel, aluguei uma casa e fui com minhas 4 crianças e minha esposa morar nessa casa de aluguel. Né? Mas antes de eu fazer isso, e eu vi esse problema, eu chamei ele querendo acabar com a divisão. Já que ele estava com o pastor Nelson Gomes da Baixada Santista, e ele já morreu, o pastor Nelson também já morreu. Ele disse assim, não é bom, uma ilha de 30 mil habitantes, eu acho que tinha 30 mil, 10 mil, nós dois tabernáculos aqui brigando, a Mambrão me ensinou isso. Eu quero acabar com essa briga. Eu falei, me dá o valor do terreno que eu lhe pago. Ou então você me ressasse o que eu gastei no imóvel. Aí pronto, mas ele disse que ia ressarcir, no final das contas ele não ressarciu, chegou o processo. E é claro, se o terreno é dele, embora eu tinha um documento com o terreno no meu nome, no Brasil, se você constrói em cima do terreno dos outros, o que você fez lá fica pro dono do terreno. Então não adiantava eu lutar por aquilo. Eu nem tinha noção disso, hoje eu tenho. Né? Se você fizer algo no terreno dos outros, vai ficar pros outros. Se genro vai construir no terreno da sua sogra. Quando eu casei em 1992, eu construí uma meia casa no terreno da minha sogra, morei 11 meses. Não combinei com a minha sogra. Mas também não fui ruim com ela. Eu dei a chave e disse, minha sogra, estou indo embora, esse barracão é da senhora. Eram as minhas economias de um acerto que eu tinha trabalhado numa empresa de carteira assinada. Gastei tudo lá, ficou com a minha sogra. Dei para ela agir mal, agir certo. Porque depois só recebi em dobro. A gente nunca perde em fazer o bem, lança o teu pão sobre as águas, no tempo determinado próprio voltará a você. Eu devolvi, mesmo sem noção, entreguei para eles, mas antes de entregar, ainda estava na briga, mas eu não queria brigar. Tanto que eu devolvi tudo lá. Documento, chave, o advogado deles lá, Schwarzenberg, aí em Aracaju. Né? Mas eu tive um sonho numa noite. E eu fiz o que eu sonho, não sei se era sonho ou visão noturna. Eu fiz o que eu sonhei, fui fazer do jeitinho que eu sonhei. No sonho eu dizia assim, assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. No sonho eu ficava repetindo isso para esse cidadão, senhor do tabernáculo. E ele morava no fundo. O que eu fiz? Gravei uma fita, gravei esse dizer, assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. Assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. E deixei rodando uma caixa de som. É claro que ela ouviu. E caiu? Claro que caiu. E ruiu? Claro que ruiu, porque eu agi certo. Fui no fórum diante da juíza disse, Sr. André Luiz, não tem processo mais contra o senhor, não. O advogado extinguiu o processo, porque eu tinha devolvido a chave e o documento. Ou seja, eu acabei com a briga. Né? Eu até sonhei, já que ele era meu vizinho, eu até sonhei que a parede da casa do fundo caiu. Ou seja, que ele estava dizendo que eu não estava mais brigando com ele que podia brigar comigo. Que ele estava dizendo que eu já não tinha mais parede, divisão com ele, briga, rixa com ele. Se ele quisesse brigar comigo, aí era na parte dele. Mas eu fiz o certo. É isso que os tabernáculos deveriam fazer antes da imagem da bênção vir. Porque está vindo, você deveria derrubar a divisão. E como que vocês vão derrubar? Se o pastor do tabernáculo recebe dízimo, todo dízimo, William Branham disse, é salário do pastor, está errado.
Paulo trabalhava de dia e de noite, para não ser pesado aos irmãos. 2 Tessalonicenses 3. Se o irmão não trabalha aqui, ele não come. Corte a comunicação com ele. Então, aonde que vivia de dízimo? Aonde que vivia de dízimo? Paulo diz em Hebreus 7. Aí não é para os gentios, é para os hebreus. 7:5, que os levitas, os da tribo de Levi, instituem e recebem dízimo. E nós, os gentios, vamos trabalhar, suar. Eu trabalho cortando cabelo. Vamos trabalhar, gente. Eu não quero trabalhar. Então fica aí recebendo dízimo. Quando os tabernáculos fechar, você for para Mar da Besta, grande tribulação, aí lá você para de receber dízimo. Pastor Adalto, pastor Luiz Mendes, pastor Sebastião Machado, pastor Jonas Pimentel, pastor Adil, pastor Júlio César, Vanderlei Vilaça, pastor Weber Cordeiro. Vai! Eu estou dando um recado. Porque dentro do tabernáculo, assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. Ou seja, eu aprendi a derrubar a parede, lá na Barra dos Coqueiros. É claro que eu sofri. Fiquei sozinho, graças ao Criador, consegui uma banca no Ceasa de Aracaju. Não dá para viver de pregação, fui vender raízes, macaxeira, batata doce, inhame, frutas. E consegui sobreviver ali em Aracaju e evangelizar, porque eu gosto de evangelizar, gente. Gosto de pregar. Não estou aqui pregando em Goiânia, porque eu gosto. E gosto mais ainda quando não recebo nada assim de dinheiro. Estou fazendo por amor. Eu simplesmente estou fazendo por amor. Então, derrubar a parede é isso, é voltar à palavra original. Vamos voltar? Eu acho que não, porque tem pastor que ganha 50, 100 mil reais por mês aí no tabernáculo. Acho difícil, né? O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Do que adianta você ganhar o mundo todo, pastor do tabernáculo, e perder a sua alma com a doutrina errada? Mambrano era homem de Deus, mas nem tudo que Mambrano ensinou era a palavra original. E Mambrano disse, fica com ele. O homem que vem depois de mim, Mambrano dizendo, se for escritura. Diga-me se eu não estou pregando as escrituras. Mas você é louco, você teve com... Eu não matei ninguém não, gente. Se Shaul, que autorizou a morte de Estevão, sendo fariseu, judaizante no judaísmo, e Yoshua falou com ele, eu que não matei ninguém, não assassinei ninguém. Só fui jogado no meio da confusão batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé e Cacuíça, nasci no meio dessa confusão, e venho saindo de igreja em igreja, caminhando de igreja em igreja. Aprendi muito, muitas experiências ruins, amargosas, horríveis, estive dentro de tabernáculo, somente de tabernáculo, e cacuísmo, mas aprendi. Deus deixou eu atravessar isso, aprendi demais da conta, né? A experiência tão ruim, né? Que não é nem conveniente dizer aqui, mas aprendi, né? Estou do lado de cá, fora do cacuísmo, fora do branamismo, fora da Assembleia de Deus, fora da Batista, fora da Católica. Estou pregando para vocês antes da Mar da Besta vir, derrube as paredes. Não é casa de cerca, não é parede mesmo, parede do tabernáculo, disso, tabernáculo daquilo outro, ismo, divisão, e o Mambrano disse que viria. No 7º século, o Mambrano diz, não forme ismo, mas formaram. E aí virou religião de segunda mão, não tem vida, não tem salvação. Mesmo aqui em Goiânia, está cheio de divisão nos tabernáculos, não para de dividir. 59 anos após a morte de William Branham, não para de dividir. É os ismos. É as disputas. Quando um pastor adultera, se ele tem uma igreja de 1000 membros, 1000 dizimistas, já começa a briga ali, a fofoca, o fuxico, e viagens e ligações, telefone, para ver quem vai assumir aquela igreja. Não é só quando adultera, não, quando morre também. A igreja ficou viúva ou a igreja precisa de um pastor. Se tem dízimo gordo, é capaz de um pastor que já dirige um tabernáculo bom querer sair daquele tabernáculo para ir para aquele que é maior, que tem mais dizimista. Aí em Guanambi, eu estava em Paulo Afonso tentando abrir tabernáculo, me ligaram lá de Guanambi, o pastor sumiu, fugiu, aconteceu um problema lá, e os fiéis do tabernáculo de Guanambi me queriam como pastor deles. Foi até o pastor Jailson Luiz, de Vitória da Conquista, ligou dizendo para mim, os irmãos de Guanambi, Bahia, lá do tabernáculo, é você. E eu lá em Paulo Afonso, abrindo igreja do tabernáculo zero. Eu disse, diga para eles que eu agradeço o convite, mas eu não irei. Eu gosto de evangelizar, não é meu trabalho. E assumir igreja, pronta. Mandei esse recado, não assumi. Então, dependendo de um tabernáculo, se tiver dízimos, vira um enxame de pastor que vai ali querer assumir e começa a especulação. Quanto rende a igreja? Quanto dá de dízimo? Não precisa trabalhar secularmente, não. A igreja dá conta de sustentar o pastor. Começa a vir o amor ao dinheiro. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? É o recado. Os ismos trouxeram disputas, lutas, guerras, conflitos entre eles mesmos. Isso foi tão longe
E não tem como abandonar, não querem trabalhar, tem vergonha de trabalhar. Já que o salário do pastor é todos os dias, sem falar os presentes, né, que os pastores recebem. Paletó, terno, lote, carro novo. Tem fiel que dá o carro zerinho pro pastor do tabernáculo. Chácara, né? Trabalhar para quê? Trabalhar para quê? Melhor ser um pastor do tabernáculo, eles acham, né? Preguiçosão. Você vai para a imagem da besta. Então, os ismos fizeram isso. Aí há o problema da fama, alguns são famosos. Luiz Mendes é um famosão, Júlio César, outro famosão. Fama, há o problema das mulheres, né? Muitos estão caídos aí, pecado oculto, né? Uma hora vai vir à tona, porque tudo que o homem faz de oculto vai subir no telhado, né? Fama, mulher e dinheiro. O dinheiro é o maior problema. Quando tem dinheiro, tem poder financeiro, poder físico, poder de compra, né? O dinheiro, os dízimos, a oferta. E aí não vai deixar de ser pastor nunca, vai morrer pastor.